Glórias a Deus. Igreja, a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Eu confesso que eu estou bastante feliz com o Senhor por essa oportunidade que Ele me concede de estar aqui com vocês nessa noite tão especial. Eu estava sentada ali e olhando esse espetáculo, né? Não é nem uma apresentação. Nós nos sentimos em um espetáculo que o Senhor é glorificado, porque existe um trabalho gigantesco para que isso aqui acontecesse. Então, se já é lindo ver aqui, imagina como será no céu. Eu quero que você aplauda Jesus pela vida de todo esse coral aqui. É muito trabalhoso e eles fizeram o melhor para o Senhor. Deus abençoe todos vocês. Que trabalho extraordinário. Eu quero que você abra a sua Bíblia e vou fazer os agradecimentos aqui, mas aí a gente ganha tempo, né? Livro de Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 25, versículo 5 e versículo 6. Enquanto você procura o texto, eu quero louvar ao Senhor pela vida do pastor Rogério, pela vida do pastor Anderson. Muito obrigado pela confiança e pela oportunidade de estar aqui nessa noite, nessa igreja tão calorosa e receptiva. Que o Senhor nosso Deus continue abençoando a vida dos senhores, a família, a saúde e tudo que os senhores colocarem as mãos, que seja próspero no nome de Jesus. Que Deus abençoe todos os obreiros que estão aqui. Que Deus abençoe a vida da nossa missionária Simone e da missionária Keila. Que o Senhor abençoe a vida de vocês. Muito obrigado pelo convite e por essa oportunidade tão especial. E louvando a Deus pela vida delas, faço com todas as irmãs, a diretoria, que eu sei que é um trabalho aí de formiguinha, né? Muitas foram envolvidas para que isso acontecesse, elas são linha de frente, mas existem mulheres atrás delas ali na oração. Então que Deus abençoe todas as irmãs que se prontificaram para que esse congresso acontecesse. Eu confesso a vocês que além da minha alegria, hoje eu estou muito cansada da bronquite. Há pouco eu cheguei de Brasília, só deu tempo de me arrumar e vir para a igreja, e a fumaça lá em Brasília por causa da queimada esse final de semana estava muito forte, e eu acabei pegando essa crise de bronquite. Confesso que estou muito debilitada, mas eu não posso aqui deixar de participar e de trazer uma palavra de Deus para o coração de alguém. Então, a minha alegria em dobro, porque estou aqui na dependência do Senhor, mas também estou aqui para me alegrar com vocês nessa festividade tão bonita, juntamente com a minha família. Deus abençoe a todos vocês, intercedam pela minha vida, porque eu tenho certeza que o Senhor tem uma palavra para o nosso coração. Mateus capítulo 25, versículo 5 e versículo 6, que nos diz assim: o noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se então um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. E você diz um amém. Amém. Tome o seu assento, tenha liberdade para fazer isso em nome de Jesus. Glórias a Deus. Igreja do Senhor. O capítulo 25 do Evangelho de Mateus apresenta para nós uma das parábolas mais significativas que Jesus expressa. Todo mundo aqui já ouviu falar sobre a parábola das 10 virgens. Só que existem situações dentro desse texto que às vezes nós não conseguimos perceber. E uma das situações que nós percebemos aqui é que Jesus começa essa parábola, assim como algumas, não todas, que ele havia dito, dizendo que o que ele estava prestes a expressar, verbalizar, era semelhante ao reino dos céus. Jesus tinha um método didático de ensinar
fazendo com que as pessoas enxergassem situações poderosíssimas como a volta do Filho do Homem, a qual ele sempre vai se expressar, até mesmo como o reino dos céus, a qual ele mesmo se expressa várias vezes, de uma maneira muito simples. Jesus pegava o cotidiano das pessoas, a festa de um casamento, a vida de um agricultor, a situação de uma mulher dentro de uma casa que perde uma dracma. Ele pega situações muito simples e transforma em mensagens poderosas, porque esse era o método didático de Jesus a respeito dessa situação de ensino sobre parábolas. Parábolas nada mais são do que situações simples, mas que são transformadas em mensagens poderosas para a vida dos seus ouvintes. Todas as vezes que nós vemos Jesus falando por parábolas, há quem diga que esse tipo de mensagem é muito raso. O que Jesus falava era muito raso. Só que é interessante que quando nós entendemos de fato que aquilo que Jesus falava não tinha nada a ver com ser raso ou não, mas era sobre uma profundidade que o homem não conseguia compreender aos olhos humanos, realmente só recebia a parábola quem entendia de fato quem Jesus era. Porque Jesus poderia falar sobre a festa de um casamento, mas quem não estivesse no casamento, quem não estivesse casando, ia falar: a palavra não é para mim hoje. Jesus poderia falar sobre a vida de um agricultor, e quem não trabalhasse com terra, quem não trabalhasse com semente, ia falar: a palavra não é para mim hoje. É por isso que todas as vezes que Jesus falava sobre parábola, ele diz: não é semelhante apenas a uma festa, não é semelhante apenas a uma colheita, não é semelhante apenas a dons, não é semelhante apenas a trabalhadores, mas a parábola que eu entrego para vocês é semelhante àquilo que eu anuncio, que é o reino dos céus. E reino dos céus não é sobre pega quem quer, é sobre quem entende e acredita no que está sendo anunciado. É por isso que ele começa de maneira muito simples, mas muito profunda, aos olhos de alguém de maneira muito rasa, mas também muito complexa. Jesus começa a dizer aqui em Mateus 25, que isso que ele estava prestes a dizer é semelhante. A palavra semelhante é do original, que significa não ser, mas parecer com. O que Jesus estava prestes a anunciar não era reino, mas é semelhante a reino. Não era aquilo que ele de fato estava falando, mas pode ser colocado lado a lado para fazer uma comparação. Carol, como assim? Você percebe que quando nós colocamos situações lado a lado para trazer semelhança entre elas, nós queremos de fato entender aquilo que está sendo exposto. Nós queremos de fato compreender aquilo que está sendo dito. Nós queremos de fato compreender aquilo que está sendo revelado. O que Jesus está fazendo aqui, e em outras palavras, parábolas, colocando semelhança naquilo que ele fala, nada mais era do que ele dizendo: se vejam na situação para que vocês vivam a mensagem do reino dos céus. Porque não adianta falar e você não se vê na mensagem. Não adianta falar e você não se encaixar na situação. É semelhante, porém não é igual. É semelhante, porém não é a mesma coisa. Se assemelha, é parecido, para que vocês entendam. Porque o reino dos céus é muito mais complexo do que uma parábola de 10 virgens. O reino dos céus é muito mais complexo do que uma parábola de um filho pródigo. O reino dos céus é muito mais complexo do que uma parábola dos talentos que foram enterrados. O reino dos céus é muito mais complexo do que uma parábola de um lavrador. O reino dos céus é muito mais complexo. E Jesus usava esse método exatamente para mostrar a respeito disso. O que eu prego pode ser simples, mas é profundo para alguém. Igreja, existe essa necessidade da nossa alma de começarmos a encarar o reino dos céus com essa profundidade. Não dá mais para ficar ouvindo e não praticar. Não dá mais para ficar ouvindo e não se ver no negócio. Não dá mais para ficar ouvindo e não se encaixar na situação. Você
Você acha que Jesus usava situações simples por quê? Porque ele queria que todo mundo se visse na história. Ele queria que todo mundo se encaixasse no contexto. E esse é um chamado eminente nos últimos dias para a nossa alma. O reino dos céus precisa ser compreendido na sua magnitude. O reino dos céus precisa ser compreendido de maneira complexa. Carol, e como eu me encaixo no reino dos céus? Não sendo apenas um crente que ouve, mas sendo um crente que pratica. Não sendo apenas um crente que vem à igreja, mas um crente que é a igreja. Não sendo um crente apenas que fala sobre arrebatamento aqui dentro, mas lá fora a tua boca é lacrada, porque os sinais te assustam, mas não te dão esperança. O que está acontecendo mundo afora, enquanto nós estamos aqui nesse culto reunidos, é cumprimento da palavra. Nós estamos reunidos nesse culto e em toda parte do mundo a palavra está se cumprindo, e isso não deve ser motivo de espanto, mas é a maior esperança da igreja militante da terra. Cadê você? Cadê você que aguarda o retorno do noivo? É minha sonécia. Fala aí para quem está do teu lado: se veja na palavra e viva ela. O reino dos céus é semelhante a essa situação. Por quê? Porque eu quero que vocês se vejam. Olha para a visão de Jesus, olha aqui para mim. É semelhante ao que, Jesus? É semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas ou lamparinas ou candeias em algumas traduções, pegaram todas as suas lâmpadas e saíram para se encontrar com o contexto aqui é uma festa de casamento judaica. Quando nós lemos essa expressão 10 virgens, há quem pense o seguinte, que eram 10 noivas. Não. As 10 virgens apresentadas no texto, dentro de um contexto de um casamento judaico, não eram as noivas, eram as amigas da noiva. Porque o costume de um casamento judaico era basicamente isso nos dias de Jesus. E os mais rigorosos ainda, aqueles que de fato, judeus, prosélitos, que ainda têm base na lei, até nos dias de hoje, existem festas em Jerusalém que são realmente festejadas dessa maneira. Como, Carol? O rapaz, quando queria se casar com a moça, ele não ia chegar na casa da moça e pedir para o pai ou para o irmão mais velho a mão dela e pronto, no outro dia, no outro mês, no outro ano casava. Não. Ele fazia um contrato de noivado com o pai. Era tudo colocado no papel. O dote era colocado, a situação financeira que ele tinha, era colocado a maneira de vida que ele ia dar para a moça. Tudo era contratual. É por isso que quando os evangelhos, sinóticos ou não, que o de João não é um evangelho pessoal, apresentam Maria, a geradora, a mãe de Jesus, quando ela é apresentada no texto, o texto vai dizer que ela é desposada de José. A palavra desposada significa noiva contratual. Maria estava num contrato de pré-casamento, o contrato pré-nupcial. Então não era assim, vamos namorar, vamos noivar rápido, vamos casar rápido, não. O pai da noiva, o irmão mais velho da noiva, se o pai viesse a faltar, ia olhar para o noivo, fazer o contrato, fazer o noivo assinar, o pai assinava, o irmão assinava e ele ia dizer assim: você só pode entrar para o próximo passo, que é o cortejo do casamento, quando você já tiver com todo o dote pronto, que é casa, moradia e tudo que você tem que dar para ela. Aí ele trabalhava.
Aí ele saía lá da casinha do pai da noiva, do irmão da noiva, com o contratinho debaixo do braço e dizia: agora eu vou trabalhar pelo dote. E ficava trabalhando. Você está achando que era um mês? Às vezes demorava anos, igreja. Isso aqui é costume, contexto judaico, demorava às vezes 2, 3 anos. Eu gosto tanto disso aqui, porque essa expressão de vou preparar um lugar para a minha noiva, é basicamente isso que Jesus vai dizer aos seus discípulos. Os discípulos começam a ficar chateados entre si, porque estava chegando a hora que Jesus tanto havia anunciado. 3 anos e meio de ministério já estava prestes a se findar. Aí Jesus agora vai dizer para eles: não fiquem tristes não, porque eu não vos deixarei sozinhos. Eu rogarei ao Pai para que Ele vos envie outro Consolador, e esse Consolador vai estar com vocês até a consumação dos séculos. Mas eu digo a vocês: eu vou preparar um lugar para vós, e quando esse lugar estiver preparado, eu venho buscar vocês, porque onde quer que eu esteja, eu quero que vós estejais. É a preocupação do noivo com a noiva. Nós vamos casar, mas você tem onde morar. Nós vamos casar, mas você tem onde viver. É basicamente isso que Jesus estava dizendo: eu vou preparar um lugar para a minha noiva. E que lugar é esse, igreja? Lugar de grandeza para quem suportou luta e batalha na terra. Lugar de galardão e coroa, lugar de justiça, a qual João vai dizer no livro de Apocalipse, que as ruas eram de ouro, e as casas do mais puro, fino ouro que poderia existir. E no meio daquela cidade tão refinada, no meio daquela cidade tão adornada, no meio daquela casa tão preparada, lá estava no meio da cidade, na praça, uma grande árvore que é chamada Árvore da Vida. É esse lugar que o noivo foi preparar para a sua noiva. E deixa eu falar uma coisa para você: está chegando a hora do noivo vir nos buscar. Pega na mão de quem está do teu lado aí e fala: é hora de ir para casa. É hora de ir para casa. Meu sépia. Aleluia. Aleluia. Eremarassone revacelo de Márcia. Aleluia. Aí quando o dote estava todo preparado, igreja, o noivo trabalhou tanto por aquele dia. Mas ele trabalhou para preparar uma morada, preparou para trabalhar um lugar para a noiva, para dar um melhor para a noiva, para ser digno daquele amor aos olhos das pessoas. Preparou tudo, estava tudo prontinho. Agora o pai ou o irmão, o noivo agora está com tudo pronto, e agora ele exige o cortejo para que ele venha buscar a prometida dele. Aí é o que entra o que Jesus está noiva. Porque quando a notícia chegava na noiva de que o noivo havia requerido o cortejo de casamento para que fosse selado e passasse de desposada para casada, quando ela ficava sabendo, essas companheiras, as virgens, as 10 amigas da noiva, elas tomaram as suas lâmpadas e saíram ao encontro do noivo. Por que elas tomavam a lâmpada dentro de um costume no casamento judaico? Porque a noiva era preparada, a noiva era adornada, colocava o melhor vestido, colocava joias, as dracmas do dote eram penduradas no cabelo. É por isso que na parábola de Lucas 15,
Jesus vai falar que aquela mulher perdeu 1 dracma, sendo que ela ainda tinha 9. E quando essa mulher perde 1 dracma das 10 que ela tinha, a Bíblia vai dizer que ela vai acender candeia, ela vai varrer a casa e ela vai buscar com diligência. Todas as vezes que eu leio esse texto, eu me intrigo. Porque a mulher tinha 10, perdeu uma, mas ela ainda tem? Tem quantas? Ela está na vantagem ou não? Tá, para que vai procurar? Só que você percebe o trabalho que ela tem por uma. Ela vai acender candeia, vai varrer, vai buscar com diligência, olhando brecha por brecha da casa. Porque a dracma não era apenas uma moeda monetária. A dracma equivalia ao que o noivo pagou por ela. E não era que existia uma barganha no casamento. Mas é que o casamento judaico é tão cheio de expressão, tão cheio de significado, que quando você entregava as moedas na mão do pai da noiva ou do irmão do noivo, para que a noiva recebesse as dracmas para enfeitar o seu cabelo com o valor do dote, a moça, quando colocava as dracmas no cabelo, estava dizendo para quem olhasse para aquele enfeite: foi pago um alto preço por mim e pelo meu amor. O noivo não veio de mão vazia. Ele me ama muito, por isso que ele me deu isso aqui. É por isso que a mulher perdeu, ela vai buscar com diligência, porque ela está pensando o quê? Não posso ficar sem o meu valor, não posso ficar desvalorizada, porque mulher que tem dracma no cabelo é mulher valorizada. Aí a mulher está dizendo em Lucas 15, não vou. É por isso que quando ela acha, o texto vai dizer que ela vai convocar as amigas dizendo: se alegrem comigo, porque eu achei a dracma que estava perdida, ou seja, encontrei o meu valor dentro da casa. Eu abro esse parênteses aqui para liberar essa palavra sobre a tua vida, mulher, homem de Deus. Se você perdeu o teu valor dentro de algum ambiente que você atua, está se sentindo desvalorizado, o Senhor hoje está dizendo: o momento é propício para você acender a tua candeia, varrer a tua casa e buscar com diligência, porque é noite de você encontrar aquilo que você não encontrava mais. Aí lá estava a noiva, colocando dracma, colocando joia, colocando perfume, passando mirra, e coloca vestido, e faz rena na mão, todo esse negócio dentro da cultura judaica de um casamento. Aí ela ficava sentada, depois de adornada. Uma sala à parte era preparada, porque o noivo já não entrava na casa do sogro dele assim, não, uma sala à parte é separada. A noiva ficava lá sentada, esperando. E as amigas, as virgens, elas pegavam as lâmpadas, enchiam de azeite dentro da cultura e do contexto de um casamento, porque elas pensavam o seguinte: se o noivo não vier pela manhã, se o noivo não vier pela tarde, mas vier pela noite, nós temos o fogo para iluminar o caminho da noiva, para que ela saia de casa e encontre o noivo dela na porta. Preparo. As amigas da noiva não são despreparadas, são preparadas porque sabe quem é que está do lado delas. Se foram chamadas para um casamento, tem que estar preparada para o contexto do casamento. Igreja, não dá mais para colocarmos prerrogativas na nossa falta de interesse. Não dá mais. É falta de interesse, mas você diz assim: não tenho tempo. É falta de interesse, mas você diz assim: eu trabalho muito. É falta de interesse, mas você diz assim: não, eu acordo às 4 da manhã e volto para casa às 10 da noite. Carol, não dá para mim. Não consigo ler a palavra, não consigo ter vida de oração, não consigo ter vida de santificação. É falta de interesse. Você não conhece a minha vida, não sabe da minha rotina pesada. Deixa eu falar uma coisa para você. Daniel era governador da Babilônia. Eu não estou falando de qualquer trabalhozinho não. O homem é governador. Homem de confiança de Nabucodonosor. Governador. Você está achando que Daniel está lá sentado na Babilônia, com as pernas para cima, vendo a vida passar? Não, o homem resolve problema o dia todo.
O homem está na atividade o dia todo, só que a Bíblia vai dizer assim, que Daniel, sendo muito ocupado, ainda assim orava 3 vezes ao dia. Porque quem quer dá um jeito, quem não quer vai arrumar desculpa. Mocele de óssea. Não dá mais para colocar desculpinha em falta de preparo. Se a noiva convidou para o cortejo, tem que ter lâmpada, tem que ter azeite, tem que estar preparada para o encontro. E o Senhor está dizendo nessa noite, quando você de fato entender o lugar que você está sentado aí, você entender essas 4 paredes que te cercam aqui, que não nos prende, mas nos capacita aqui dentro para gerar almas lá fora, o Senhor está falando para alguém aqui, quando você entender isso aqui de fato, você vai parar de dar desculpa naquilo que eu quero desenvolver na tua vida. Não tenho tempo de orar. Tem tempo sim, se quiser arruma. Mas não consigo dobrar joelho. Está indo para o trabalho como? No ônibus, na moto, de carona, no Uber. Está indo o quê? De metrô, a pé, de bicicleta. Será que você não pode e está andando dentro de um carro, dentro do metrô, e ali você já está ligado com Deus? Porque eu conheço gente que talvez não dobra o joelho toda hora, mas toda hora está falando com Deus, toda hora está ali se expressando com Deus. Não dá mais para colocar desculpa em falta de vontade. Tá? Assume. Só que não fica camuflando. Não tenho como, Carol. Não dá, Carol. Aí você percebe, ninguém aqui está despreparado, porque Jesus está falando. As amigas estão indo com lamparinas. Só que agora o grupo vai ser dividido. Porque Jesus vai falar assim, o grupo das amigas agora tem 5 insensatas e tem 5 prudentes. O grupo foi dividido. Dividido por quê, Carol? Porque algumas faltaram? Não, todas estão ali. Todas que estão ali têm lâmpadas. Todas que estão ali são amigas. Todas que estão ali foram convidadas para o cortejo. Mas nem todas que estão ali sabem de fato o significado do que precisa ser feito para valorizar o lugar. Presença não garante nada. Você pode vir de segunda a segunda na igreja, isso não quer dizer nada. Você pode cantar, pode pregar, pode reger, pode liderar, pode sapatear, pode fazer visita, pode fazer cantina, pode ficar ajudando os irmãos a entrarem na igreja, pode servir água para todo mundo. O Senhor está dizendo, isso não vale nada. Porque todo serviço que é negligenciado pela falta de preparo, se equivale a uma situação em que você se coloca, onde você enxerga as coisas, em que o teu dom está te garantindo uma coisa, sendo que você faz, mas a presença de Deus não confirma mais nada. Dom não salva, talento não salva, microfone não salva, cadeira não salva, posicionamento não salva. O que salva, Carol, uma vida de santificação, uma vida de obediência, uma vida na palavra, uma vida de renúncia. Não coloque o teu serviço acima da sua capacidade de vida, de intimidade com Deus. Nós temos que parar de colocar aquilo que nós fazemos para o Senhor como garantia de vida com Ele. Intimidade com Deus é muito mais do que dom. Intimidade com Deus é muito mais do que talento. Carol, como assim? Quando Paulo escreve a primeira carta aos crentes de Corinto, Paulo só vai mandar pedrada. Não, olha aqui para mim. Eu nem queria falar isso aqui, mas olha aqui, já que eu tenho que falar, olha aqui. Paulo passou por Corinto muito rápido. Só que foi rápido, mas foi significativo. Deixou uma obra lá. Deixou uma igreja lá. Aí ficou os encarregados de Paulo cuidando da igreja em Corinto, enquanto ele seguia a sua viagem para as outras cidades em que ele estava fazendo a obra. Só que enquanto Paulo estava se direcionando para a Macedônia,
Ele vai ouvir agora que em Corinto o negócio desandou. Minha irmã, desandou legal. Mas é muito. Chegam até Paulo dizendo assim: Paulo, você havia ensinado sobre um caminho, sobre uma justificação, sobre um meio de salvação. Existe agora em Corinto facções e sentimentos divididos. O quê? Corinto se tornou uma igreja facciosa, se tornou. Está tudo dividido. Aí Paulo vai lá lançar aquela pedrada que a gente gosta. Fiquei sabendo ou recebi notícias de vós, ó Coríntios, em que há divisões no corpo. Uns dizem que é de Paulo, uns dizem que é de Pedro, uns dizem que é de Apolo, e outros ainda batem no peito dizendo: somos de Cristo. Mas eu digo a vocês, ainda que eu plante, que Pedro regue, quem dá o crescimento é Cristo. Aí Paulo se depara, igreja facciosa, cheia de divisão. Vai segurando aí que eu já vou voltar para cá. Facção na igreja, grupinho na igreja. Coisa terrível é isso aqui. Aqui não tem não, glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Grupinhos. Aí Paulo vai falar assim: olha, vocês têm os dons. Porque a igreja de Corinto era a igreja de todos os dons. Todos os dons a igreja tinha. Igreja fervorosa. Tanto que é na primeira carta que Paulo, a maioria das vezes, quando a gente vai ler toda a carta, Paulo vai falar mais sobre uma liturgia de culto, sobre a ação doutrinária, sobre como ensinar, dar a Santa Ceia, como se apresentar ao Senhor para a Santa Ceia. Então, é uma carta doutrinária. Aí Paulo vai dizer assim: vocês têm todos os dons, mas ainda assim vocês são carnais e imorais. Outra pedrada. Tem dom, mas é carnal. Tem dom, mas faz o que quer. Tem dom, mas entra para a divisão do negócio. Aí não dá. E aí quando eu estava lendo sobre isso, que a igreja de Corinto era a igreja de todos os dons, mas ainda foi chamada por Paulo de carnais, o Senhor disse para mim: dom não salva ninguém. É por isso que Jesus falou que naquele grande dia, muitos se achegarão a Ele e vão dizer assim: Jesus, em Teu nome eu fiz. É claro que fez, é dom. É dom. No dom você não pregou? Preguei. No dom você não cantou? Cantei. No dom você não liderou? Liderei. Por quê? Porque é dom. Só que ainda assim você fez para mim no dom, só que se você não fez o certo tendo o dom, eu vou olhar para você e vou dizer o quê? Se aparta de mim, porque eu não te conheço. Só para a gente fechar isso aqui, igreja, que coisa triste, tá? Nós passarmos uma vida inteira servindo a Cristo, trabalhando para Cristo, e naquele grande dia nós ouvirmos dele: não conheço você. Aí você está querendo: não vou mais para o culto porque a irmã não me deu a paz. Não vou mais porque, sabe, estão me prendendo muito lá e o meu tempo é de crescer. Não vou porque não gostei disso. Não frequento mais porque não gostei daquilo. Esperava outra coisa. Minha irmã. Meu irmão. A tua preocupação tem que ser se naquele dia ele vai dizer: se aparta ou bem-vindo. Me assuna essa. Aleluia. Aleluia. Essa tem que ser a tua maior preocupação dentro da igreja. Tu está aqui por quê? Estou aqui para mostrar sapato. Então pode parar. Não, pode parar com isso aí. Agora, se você está aqui entendendo que você está lutando, está guerreando, está enfrentando situação difícil para fazer jus ao teu nome que está escrito no livro da vida, então você não vai parar por causa disso, por causa daquilo outro, mas você vai continuar. É o que eu falei.
Você está atrelado ao dom, mas também ao compromisso do ministério. Aí se torna diferente. O grupo aqui é dividido porque umas são compromissadas com o que carregam e outras não. Porque carregar lamparina, todo mundo carrega. Agora eu quero ver carregar o que sustenta ela. Às 10 está lá, ó, com lamparina na mão. Ai, a gente está indo pro cortejo nupcial. Mas e aí dentro? Tá como? Por fora tá todo mundo vendo a lamparina bonita da festa, mas por dentro tem reserva ou tá vazia? O Senhor está falando para alguém aqui nessa noite: se preocupe mais com o interior do que com o exterior. Porque isso aqui é o que o homem vê, agora isso aqui é o que Deus enxerga. Não é isso que Deus falou para o profeta Samuel na casa de Jessé? Samuel, tu está preocupado com o quê, hein? Está preocupado com o quê? Com Abinadab, Eliabe e Samar? Tu está vendo a aparência dos 3 primeiros filhos de Jessé. Mas eu estou falando para você que enquanto você vê a aparência, eu enxergo o coração. Manda chamar o rapaz que está cheirando ovelha, cuidando de ovelha, porque é o coração dele que eu enxerguei. Aleluia. Aleluia. Se é para Jesus, pode aplaudir. Aleluia. Deus não nos chamou para andarmos com lamparinas que visíveis são maravilhosas, mas por dentro estão ocas. Não. Todas têm, o grupo é dividido. 5 tem azeite, 5 não tem. As 5 que tem prudentes, as 5 que não tem imprudentes e sensatas. Porque toda a minha falta dentro de um ambiente que eu poderia fazer por onde para ter, a história vai me colocar como alguém que não tem. Aí tem gente que pensa, né? Eu vou ficar levando a vida do jeito que eu quero. Aí a história vai contar sobre você, dizendo assim: olha a irmã Carolina lá. Carolina, irmã cheia, irmã usada e tudo mais. Só para você entender. Aí eu quero que a história, que a vida, que Deus me apresente para as pessoas do jeito que eu quero. Sou cheia, sou usada, faço tudo para o Senhor. Só que quando, na verdade, eu não faço por onde em receber aquilo que a história está contando. Então, se não tem, a história vai contar que não tem. Com Deus não tem esse negócio de vou camuflar. Com Deus não tem esse negócio, esses dias eu fui num lugar, esses dias há um tempo já, né? A gente tem essa expressão, esses dias faz 10 anos. Esses dias eu fui 10 anos. Esses dias eu fui num lugar, aí a pessoa falou assim para mim: Carolina, eu acho tão interessante entender essa situação de que eu posso me apresentar para as pessoas de uma maneira e vai ficar por isso mesmo. De que eu posso ser uma pessoa para as pessoas, para a sociedade, as pessoas vão acreditar nisso, porque quem vai contrariar aquilo que eu mostro? Quem vai contrariar aquilo que eu faço? A minha aparência pode condizer com uma coisa, quando na verdade eu faço outra. Aí eu parei e pensei, quando essas pessoas têm esse tipo de pensamento dentro do reino de Deus, são pessoas que não têm temor ao senso da justiça divina. Porque tem na mente esse negocinho de que eu sou favoritinho de Deus. Eu sou amadinho de Deus e eu faço o que eu quero, eu ando por onde eu quero e Deus não pesa a mão. Só que a Bíblia me apresenta um Deus que é amor, mas também um Deus que é fogo consumidor. Então toma muito cuidado com esse teu senso de justiça dentro de você mesmo, de que você é intocável, de que você é o favoritinho, de que você é o xodozinho do céu. Não existe isso dentro do reino de Deus. Não existem filhos favoritos, existem filhos com propósitos distintos. A cruz iguala todo mundo e Paulo fala sobre isso. O sangue de Cristo igualou todos nós. Não tem pecado nem condenação, porque pelo ministério da justificação nós já somos justificados
unificados em Cristo, e pelo sangue de Jesus fomos feitos no Senhor. Então o que eu quero que você entenda dentro dessa palavra é que você precisa se comprometer com aquilo que o Senhor colocou na tua mão. Se Ele colocou a candeia, faça por onde, para que a história mostre, para que as pessoas vejam não uma aparência por fora, mas a essência de dentro. O Senhor não te chamou para andar com candeia vazia, mas te chamou para andar com candeia transbordando. Ó, para mim correr aqui. Aí tá lá, né? As que têm e as que não têm. Aí o texto é muito claro que vai dizer assim, ó: as prudentes levaram azeite, porém as imprudentes não levaram nada. Elas não estavam no mesmo lugar, sim ou não? Na mesma festa, sim ou não? Com a mesma noiva, sim ou não? Só não vai vestir a camisa do reino quem ainda não entendeu o lugar que está. Tem crente que está uma vida toda na igreja e não sabe nem o que é batalha espiritual. Não, é verdade. Às vezes na minha rede social eu posto lá: gente, vocês estão percebendo como o mundo espiritual está? Ora mais, jejua mais, o negócio está pesado, é batalha espiritual. Aí tem gente que vai lá e comenta assim: missionária Carolina, o que é batalha espiritual, hein? Aí você entra no perfil da pessoa, a pessoa está lá, lidera, canta, prega. Eu falo: Senhor, eu estou descontraindo aqui porque a palavra é um pouco pesada. E de verdade eu preciso que você entenda nessa noite: o mundo espiritual é muito bem arquitetado. Não é bagunçado como algumas pessoas pensam, não. O negócio é sério. O negócio tem que ser levado a sério. Se você participa do corpo, se você pertence a Cristo, vista de uma vez por todas essa camisa de reino. Saia de cima desse muro e se posiciona de uma vez por todas. Não dá para uma hora contar contigo e de repente outra hora você desaparece. Não dá para você carregar uma candeia, ser convidado para uma festa de casamento, ser uma das pessoas íntimas da noiva para um cortejo nupcial e você não entender a importância de uma reserva. É isso que eu não entendo nesse texto. Todas ali tinham candeia e todas ali sabiam que o noivo poderia demorar, porque se está carregando candeia é porque sabia que ele poderia chegar à noite na escuridão e elas tinham que acender para iluminar a passagem da noiva. Então aqui não tem ninguém que não sabe de nada, não. É gente que se faz, é gente que está dizendo: ai, não estou entendendo o que está acontecendo, mas está entendendo sim o que está acontecendo. Se está andando com candeia, também tem que andar com reserva. Se está aqui dentro, é para estar aqui 100%, é para ter vida de oração, vida no altar, vida de renúncia. Glória! É minha sunécia. Aí o versículo 5 que nós escolhemos vai falar assim: e o noivo então demorou a chegar. Porque o noivo não vem na hora que a gente pensa. Está lá a noiva sentada, talvez o dia todo. O dia todo, está lá ela sentada, intacta. Porque dentro do costume do casamento, ela tinha que ficar ali até ele chegar. Está lá sentada. E as amigas, elas têm que ficar do lado. Contexto do casamento judaico, elas tinham que ficar do lado, segurando a lâmpada. Você percebe que Jesus já quer trazer outro sentido aqui, que ele está falando assim: todas adormeceram. Ou seja, elas saíram do lugar que elas estavam, relaxaram, soltaram a lamparina para simplesmente dormir. Por quê? Porque o noivo demorou. É na demora do noivo que muitas coisas são reveladas. É na demora do noivo que quem estava posicionado sai do lugar.
É na demora do noivo, de quem tinha candeia, agora não tem. Porque não é só as insensatas que largam candeia para dormir, as prudentes também largam. Todas deixaram as suas candeias, as suas lamparinas e dormiram. Por quê, Carol? Porque está demorando muito. E nessa demora que nós estamos vivendo para alguns, porque aí tem alguém que fala assim, isso aí a minha avó falava para mim, que Jesus vai voltar. Não sei quem que já descansa no Senhor falava para mim, Jesus está às portas. E na verdade, já fazem 2000 anos que a igreja escuta essa conversa. Porque Jesus começou anunciando sobre o reino dos céus. Então não é de agora que a volta de Cristo é anunciada. Já faz muito tempo. Só que essa demora vai revelando muita coisa. Quem estava aqui não está mais. Quem orava não ora mais. Quem sentia prazer de estar aqui não sente mais. Porque aí a pessoa pensa assim, está demorando tanto que eu posso dormir, posso sair, posso pecar, posso andar por onde eu quero, fazer o que eu quero, que depois eu volto e fica por isso mesmo. Não há problema de voltar para casa, voltar para a presença. Só que existe problema e negligência quando você coloca isso como desculpinha de vida. Já que não está voltando, eu fico saindo e voltando toda hora. Em uma dessas saídas, você pode voltar nunca mais. E isso aqui é muito sério. É por isso que você não tem que basear a sua vida em a demora que o noivo está levando para vir. Ele demorando ou não, eu estou aqui posicionado. Ele demorando ou não, eu estou aqui com a lâmpada na minha mão. Vem o sono, vem o cansaço, vem a dor, vem a fadiga, mas eu estou firme e forte aqui. Porque se ele anunciou dizendo, prepara a noiva porque eu estou prestes a buscar ela, então eu vou ficar aqui grudadinha na noiva porque a qualquer momento ele vai voltar. Minha sunércia, essa noite é noite de autoridade e revestimento por essa palavra. Se saiu da posição é noite de voltar. Se ficou fraco na espera é noite de ser fortalecido e fortalecida. A demora do noivo não vai revelar o nosso pior, mas vai revelar a nossa persistência, vai revelar a nossa conduta e caráter de permanecer. Termina aqui. Aí está lá, tudo dormindo. Está demorando mesmo, vamos fazer o que a gente quer. Lâmpada foi deixada de lado, está tudo dormindo. Aí o versículo 6. E então ouviu-se um grito. Eu gosto de quem grita. Pastor, o texto apresenta o grito. A pessoa que está vindo na comitiva do noivo, está lá, o noivo vindo lá da casa dele. E é meia-noite aqui. É meia-noite. Aí o noivo estava indo lá da casa dele, a comitiva, porque se a noiva tinha companheiras que eram as virgens, o noivo também tinha os companheiros. Então vem o noivo e os amigos, dentro do costume do casamento judaico. Aí vinha um anunciador na frente do noivo. E o anunciador fazia barulho pelas ruas, e ainda existe isso em Jerusalém, em casamentos tradicionais, em que o anunciador vai fazendo barulho pelas janelas da casa, batendo palma, gritando, para que as pessoas saiam pela janela e joguem flores, joguem produtos que trazem a simbologia como romã, liberem palavras, entoem salmos, diga bem-aventuranças para aquele casal que está prestes a se casar. Então, o anunciador, ele era movido pelo sentimento de anunciar, dizendo, opa, quem está passando aqui é importante, festejem com ele, é um noivo, está indo buscar a noiva dele. Aí o texto, Jesus falando, e ele gritou. Você está achando que o anunciador está vindo assim? O noivo está vindo. O noivo está chegando aí. O noivo está passando.
O homem está vindo berrando, igreja. Pensa só, meia-noite, o homem está vindo como já? Gritando. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Eis aí o noivo. Quem está gritando sobre a volta do noivo está incomodando quem não gosta do assunto. Porque Jesus coloca meia-noite no texto, não é para expressar apenas a demora do noivo, não, mas é para expressar o contexto de descanso das pessoas, porque o anunciador está fazendo barulho, despertando, acordando a vizinhança inteira. Quem está ouvindo o grito está fazendo o quê? Ah, não acredito, me acordou uma hora dessa para esse cortejo de casamento. Ai, não acredito, está me despertando depois de um dia de trabalho para ficar ouvindo essa gritaria na porta da minha casa. Quem está gritando sobre a volta está incomodando muito. Porque mensagem sobre a volta do noivo não é mais atrativa. Canção sobre a volta do noivo não chama mais a atenção de ninguém. Nem todo mundo gosta de ouvir sobre a volta de Cristo. Nem todo mundo gosta de ouvir canções sobre arrebatamento. Por quê? Porque isso não mexe comigo. Isso não mexe com o meu emocional. Isso não tem chave sendo colocada na minha mão. Não tem porta sendo aberta na minha frente. Não tem tranca de ferro sendo despedaçada diante dos meus olhos. Sou contra isso, não sou, porque acredito nos mistérios de Deus. Mas a maior mensagem está sendo negligenciada. Eu não posso pregar sobre prosperidade. Eu não posso pregar sobre consolação. Eu não posso pregar sobre remissão sem antes pregar sobre a volta de Cristo. Essa é a maior mensagem que nós devemos trazer novamente para os dias atuais. A geração passada já está descansando no Senhor, e a nossa obrigação é continuar. Tem gente que fica incomodado. Só fala sobre isso. Só fala sobre Jesus está voltando. Ô crente chato, crente quadrado. Que nos chamem assim. Aí tudo que está acontecendo aí já vem alguém falando assim, lá vem os crentes falar que Jesus está voltando. É queimada, pronto, Jesus está voltando. É terremoto não sei aonde, pronto, lá vem os crentes falando que Jesus está voltando. Sabe por que a gente fala que os sinais que acontecem aqui no Brasil, que antes não acontecia? Não, vamos falar uma verdade aqui, acontecia no Brasil há uns 10 anos atrás o que está acontecendo agora, sim ou não? Não, aí a culpa é do crente. Culpa é do crente que é quadrado, que é cafona, que é alienado, que é o santarrão, culpa é nossa. Mas não acontecia, igreja. A palavra está aí falando que os dias iam se abreviar. Não está passando rápido? Não, vamos falar a verdade. Passava quanto tempo para terminar agosto? Chegava o Natal e não passava agosto. Ô prova! Oh meu Deus, e ficava agosto, 13 de agosto, 14 de agosto, 15 de agosto, aí parecia que voltava para 8 de agosto, e aquela luta tremenda. Já passou agosto, aí ó, já acabou. A gente vai celebrando as coisas no decorrer do ano, e aí quando vai chegando a gente fala, nossa, mas já chegou, os dias estão sendo abreviados, palavra. Os sinais estão aí, guerra, maremoto, filho contra pai, pai contra filho, nação contra nação, reino contra reino. Jesus falou sobre isso e disse, ainda não é o fim. Jesus falou, ainda não é o fim, é o princípio das... Daí os sinais. Aí a gente que está anunciando para aqueles que ainda podem melhorar, para aqueles que podem ainda voltar para Jesus,
E quem fica julgando, estou terminando, quem fica nesse julgamento, ai crente, fica falando que é tudo Jesus que está voltando, a maioria é os afastados. É isso que eu não entendo, e vou falar uma verdade aqui para você, confessando isso aqui no altar do Senhor. Eu particularmente fico muito triste, porque é gente que se assentou na mesa da comunhão, desfrutou da presença de Cristo, saiu daqui não sei porquê, saiu da presença não sei porquê, e não nos interessa, mas vai por aí e fica difamando tudo que viveu aqui dentro e ouviu. Não seja ingrato. Toma muito cuidado com a presença que você está tocando. Toma muito cuidado, aqui é casa do Senhor, é casa de oração, toma muito cuidado. Toma muito cuidado. Você pode fazer o que você quer, você tem o livre-arbítrio. Só que você precisa entender que você se torna prisioneiro das consequências da sua liberdade que o pecado pensa que você tem. Então o pecado está falando, vai lá, faz, acontece, só que você está se tornando prisioneiro. Aí depois, se vier a conta, o Senhor fala assim, vamos aí, né, como diz lá fora, passa a régua aí e fecha a conta. Quando o negócio vier para você, Deus não me ama. Te amou e te ama. Mas você foi ingrato, ingrata, que não valorizou a presença que você estava, saiu daqui dizendo que mandava na tua vida, mandava no teu nariz, que líder nenhum mandava em você, que você fazia o que você queria. Andou por aí, fez o que fez, aí quando a continha chegou, porque chega... eu não sou amado, não sou querido. Toma cuidado. Fala para quem está do teu lado aí, toma cuidado. Olha para cá. Aí veio o noivo, sai-lhes ao hein? Quem está gritando está dizendo, ele chegou. Ele chegou e agora é hora de encontrar com ele. O encontro que é um negócio. E eu termino aqui, agora é sério, tá? Agora eu estou toda hora falando, termino, mas agora é sério. Sai-lhes ao encontro. Só se encontra com ele quem está preparado, sim ou não? Aí está lá, elas estão sendo acordadas. A noiva está mexendo em alguém para acordar? A noiva está lá, dando um chutinho leve em alguém? Levanta aí, ele chegou. Jesus está falando o quê? Que ouvindo elas, tomam as suas lâmpadas e, aí começa a situação, né? As prudentes que dormiram se levantam e está tudo pronto. Porque eu gosto disso aqui também, tá? Isso é sobre descansar, não sobre desistir. Quem descansa, quando volta para um negócio assim, tá tudo preparado, tá tudo ajeitado, tá lá, como se nada tivesse acontecido. Porque tem reserva, porque valoriza, porque sabe onde está. Agora as imprudentes que só tinha aparência, mas não tinha reserva, só tinha aparência, mas não tinha azeite, levanta desesperado. E agora, vamos fazer o quê? Me dá um pouco aí, ô prudente. Dá um pouco? Mas teve todo o tempo para orar, para buscar, para ir atrás, para perdoar, para fazer por onde, aí deixa por cima da hora? Amanhã perdoa, amanhã vou, amanhã faço. O Senhor está falando, para de desculpa. Perdoa hoje. Se posiciona hoje, faça hoje, renuncia hoje. Não, eu não vou dar do meu azeite para vocês não. Vocês tiveram o tempo de ir. Sabe o que vocês fazem agora? Vai lá, procura os que vendem, vê se vocês acham alguma coisa. Aí elas vão. É nessa de vou deixar para a última hora que o negócio pega. Porque elas indo lá, a Bíblia vai dizer que o noivo se encontra com a noiva, se encontra com as amigas da noiva, que são as 5 prudentes, e agora simplesmente a festa começa. Elas entram para a festa, para o cortejo nupcial, e Jesus acrescenta agora aqui uma porta. Uma porta é fechada, separando quem se preparou e quem não se preparou, porque é isso que é reino, igreja. É isso que é céu. Não vão ficar romantizando a volta de Jesus, não, falando, só os queridinhos vão ir, todo mundo é querido, não. O céu não é brincadeira, não. Tem aquele no da harpa que diz assim, no céu não entra fadiga, tristeza, nem dor, não há coração, pois todos são cheios de amor. Da vida terrestre não podem a glória ofuscar. De gozo
celeste que... O quê? Irei eu pra linda cidade, Jesus me dará um lugar, com os crentes de todas as idades, a Deus hei de sempre. Do céu tenho muitas saudades, da glória que lá. Oh, que gozo quando eu vi, rodeado de grande. Se coloca de pé em nome de Jesus. Não adianta. No céu não entra de qualquer maneira. Não entra pecado. Não entra. O problema das imprudentes foi pensar que elas seriam aceitas na festa, que elas seriam aceitas no cortejo pelo noivo, só por estarem segurando vasilhas, lamparinas, candeias. Quando na verdade elas não imaginavam que o fogo da lamparina ia se apagar pela demora. E elas teriam que reacender a lamparina para poder entrar no cortejo. O que foi que se apagou, que está prejudicando a tua vida com Cristo. Igreja, não vamos permitir que essa porta se feche e a gente não entre para participar dessa festa. Eu vou orar por você, mas eu quero fazer algo diferente aqui. Dentro dessa palavra que nós ouvimos, eu quero perguntar: cadê a primeira pessoa aqui que vai voltar para Cristo? Saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. Carol, eu quero voltar para Jesus nessa noite. Eu entendi que não há mais tempo. Não há mais tempo. Tudo o que está acontecendo está nos evidenciando que a qualquer momento Jesus vai voltar. Você entende que não há mais tempo? Você entende que não há mais tempo de deixar para amanhã o posicionamento de agora? Ah, Carol, mas tem muita coisa, é o pecado, é a vida, eu não consigo largar algumas coisas. Jesus falou o quê? Vinde a mim todos os que estão. E o quê? Ah, não foi os bons não? Nem os saudáveis? Cansados e oprimidos. Era Jesus falando, vem do jeito que você está. E eu sei que tem pessoas aqui para voltar para Jesus hoje. Jesus não me direciona a fazer isso aqui quando não tem ninguém. Eu não brinco no altar do Senhor, eu tenho temor disso. Tem gente para voltar para Jesus aqui. Eu vou pedir toda a igreja, ore nesse momento. Ore para que cadeias sejam quebradas, para que amarras sejam destruídas. Senhor, faça a tua obra nesse lugar. Se porventura alguém, a primeira chegou aqui, você vai orando. Faz a tua boa obra nesse lugar, Espírito de Deus, pois é só o Senhor quem convence o homem do seu pecado. Que todas as cadeias sejam quebradas, todas as amarras sejam destruídas, e que haja liberação nesse lugar. Cadê a segunda pessoa que vai voltar para Jesus? Vem até o altar do Senhor. A segunda chegou aqui, a terceira chegou aqui, cadê a quarta? E a igreja vai orando. É noite de reacender essa lamparina que foi apagada. Nós estamos gritando e dizendo, o noivo vem aí. E ele está vindo, igreja. A qualquer momento ele vem buscar a noiva dele. Meu céu, levou Nécia. Cadê você? Vem, vem.
Saia do seu lugar e venha do jeito que você está. Quem faz a obra é o Espírito de Deus. E eu garanto a você, do jeito que você vier, não é a mesma maneira que você vai ficar. Você vem quebrado, cansado, cheio de problema, cheia de pecado, mas a palavra do Senhor, que Hebreus 4:12 diz que é viva e eficaz, ela te liberta, ela te fortalece e ela te renova. Se há porventura mais alguém, que eu sei que tem, vem até o altar do Senhor que nós vamos orar por você. Toda a igreja, mão estendida para cá. Ore por essas vidas. Ore por essas vidas. Porque não é fácil voltar. Não é fácil recomeçar. Não é fácil se posicionar de novo. A quarta está chegando aqui. A igreja vai orando. Porque a obra do Espírito está acontecendo neste lugar. Teme o Selevonécia. Ah, Senhor. Ah, Senhor. Os teus filhos estão voltando para casa hoje. Os teus filhos estão voltando para a tua presença. O Senhor é consolo, é liberdade, é vida. Nós, igreja de mãos levantadas, estamos declarando que cadeias sejam quebradas. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, que amarras sejam destruídas. E enquanto nós, igreja, oramos pelos nossos irmãos que estão voltando para casa, Senhor, faz a obra nesse coração aí, Pai. Porque o Senhor está me dizendo que é a última chance que Ele dá para alguém aqui. Já fechei sepultura. Já entrei com você em lugares por causa da oração de alguém. Só que não dá mais para você andar por aí carregando uma promessa grandiosa da minha parte. A minha promessa não te protege. O que te protege é a minha presença e a tua obediência em andar comigo. E o Senhor está dizendo de maneira muito clara para alguém aqui nessa noite, e com muito temor eu digo isso aqui no altar: o tempo agora é de voltar para casa, porque o Senhor está te entregando a última chance. É coisa séria, me ajude. Ah, Senhor, vai fazendo a sua obra. Teme o Sébia. Faz a tua obra, Senhor. Cadê você? É meu Deus. Eu sinto temor na casa, igreja. Súbia. Tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia, Senhor. Pergunto pela última vez, e nós vamos orar por essas vidas aqui. Não é mais comigo. Aí já não é mais comigo, aí já é com você. Cadê você que entendeu que hoje é noite de se reposicionar? Saia do seu lugar e venha até o altar do Senhor. Eu não estou forçando ninguém a nada aqui, viu? E nem ameaçando ninguém, não. Eu tenho temor ao Deus que eu sirvo. Só que para alguns o Senhor está falando de maneira amorosa. Só que para outros Ele está falando assim: é hora de voltar, porque eu também sou justiça. Não brinque com essa presença.
Aleluia. Aleluia. Hoje o filho pródigo voltou para casa. Aleluia. Que coisa linda, igreja. Os que estão aceitando a Jesus estão aqui. A igreja de mão estendida para cá. Os que estão aceitando a Jesus. Vai dizer assim comigo agora: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados e escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Toda a igreja, mão estendida para cá, vamos orar pela vida dos nossos irmãos que estão aceitando a Cristo, estão voltando para casa. A festa no céu e também a festa aqui na terra. Hoje é noite de celebração porque os nossos irmãos voltaram para casa. Obrigada, Senhor. Aleluia. Vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, nesta oração feita em Teu nome, nós apresentamos a Ti a vida dos nossos irmãos e irmãs que hoje voltam para a Tua presença, e aqueles que Te aceitam como único e suficiente Salvador de suas vidas. Que o Senhor possa escrever o nome dos Teus filhos no livro da vida. Perdoa todos os pecados e iniquidades. Que o Senhor os fortaleça em Tua presença, para que eles não se desviem dos Teus caminhos. Nós, igreja, declaramos em Teu nome a libertação, a transformação, a renovação. E que a partir dessa noite, desse ato, dessa confissão, desse retorno, dessa rendição, que os Teus filhos vivam uma história de poder na Tua presença. Que os Teus filhos vivam uma história de novidade na Tua presença. Nós Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos e pedimos ao Senhor, Pai, recebe os Teus filhos de volta, firma-os em Tua presença, em nome de Jesus, amém. E a igreja aplauda o Senhor, aplauda, aplauda, aplauda. Duas mãos lá em cima, as duas mãos lá em cima, e eu termino aqui, já entrego o microfone. Eu quero declarar sobre a tua vida na autoridade do nome de Jesus Cristo, que diante desta palavra que foi ministrada, diante desta presença que tem liberdade de agir e atuar no nosso meio, eu declaro e profetizo sobre a tua vida, que hoje você sai daqui com a tua candeia reacesa, que hoje você sai deste culto com uma porção nova de azeite para a tua reserva. Você não vai parar, você não vai esmorecer, você não vai desistir, você não morrerá nesse processo, você não vai sucumbir por causa dessa dor. Tem renovo para a tua alma, tem revestimento para a tua vida, tem fortalecimento através dessa palavra, e só quem acredita nisso, fecha a tua mão tomando posse e libera o maior glória a Deus e aleluia. Que você puder, Deus abençoe. Eu que agradeço.